Olá, galerinha, tudo belezinha? Eu espero que sim. Pessoal, vamos iniciar mais uma aulinha de matemática direcionada para os estudos domiciliares. Nessa aula vamos trabalhar o tema razão e aqui o conceito de razão. O que é razão, pessoal? Razão é a divisão entre duas grandezas. Vamos considerar aqui dois números reais quaisquer, né? Vamos considerar o A e o B como dois números reais, sendo B diferente de zero, e chamamos de razão de A para B a divisão A por B, ou seja, essa fraçãozinha aqui, onde o A fica em cima e o B fica embaixo, que também pode ser representada dessa forma aqui, como A divisão do Bzinho, né? Aí é o seguinte, esse que aparece em cima, o A, o número A aí é chamado de antecedente, é o que vem primeiro, né? E o número B vai ser o consequente, é o que aparece depois, beleza? Então, a razão é a divisão entre duas grandezas, onde você pode representar dessa forma fracionária ou dessa forma de divisão aqui também, né? Sendo que o primeiro é o antecedente e o segundo é o consequente. Vamos fazer os exemplos aqui para você entender melhor. Determine a razão na ordem dada entre o item A, 11, 4. Então, você escreve o 11 em cima, que é o antecedente, e o consequente é o 4. Aqui está a fração que representa essa razão entre 11 e 4. Vamos fazer esse outro aqui agora. A razão entre o 30 e o 120 vai ficar o 30 em cima, que é o antecedente, e o 120 você escreve embaixo. Sempre que possível você realizar a simplificação, você faz. Neste caso, aparece zero em cima e embaixo, você pode cancelar esse zero com esse aqui. Vai sobrar 3 sobre 12. Existe algum número maior do que 1 e dá para você dividir o 3 e o 12 ao mesmo tempo? Tem sim, né? O número 3. Então, você vai dividir em cima e embaixo por este número 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E o 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, a razão aqui na forma simplificada, na forma de fração irredutível, vai ser 1 sobre 4. Eu vou apagar esse 4 aqui que ficou borradinho. Então, vai ficar 1 sobre 4. Vai ser a razão entre esse 30 e o 120. Aqui vamos usar o mesmo procedimento, onde o antecedente fica em cima, no caso aqui o 0,8, e embaixo vai ficar esse 0,02. O antecedente em cima, o consequente fica embaixo. Nesse caso, estamos trabalhando com números decimais, então você vai ter que transformar os dois em números inteiros. Como é que você deve proceder para fazer isso? Basta multiplicar a potência de 10. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número para que os dois fiquem inteiros. Nesse caso, eu vou ter que multiplicar por 100, porque o número de baixo tem duas casas decimais. Então, você vai multiplicar por 100 em cima e embaixo. Se você multiplicar o 0,8 por 100, você vai obter 80. Se você multiplicar esse 0,02 por 100, vai dar 2. E quando for possível a divisão aqui, você realiza a divisão. Ó. O 80 dividido por 2 vai dar 40. Então, a razão entre esse 0,8 e esse 0,02 vai ser 40. Agora, aqui vai ter uma particularidade. No item D, E e H, tem uma particularidade, pessoal. São grandezas de mesma natureza. Tanto esse 42 quilômetros como esse 600 metros está representando medida de comprimento.
Então, quando isso daqui acontecer e você for realizar a relação, né, a razão entre essas duas unidades, esses dois números, você tem que converter e representar na mesma unidade. Nesse caso, um está em quilômetro, o outro está em metros. Ou você transforma tudo em quilômetro, ou transforma tudo em metros. Pois, para relacionar grandezas de mesma natureza, as unidades devem ser iguais, devem estar na mesma unidade de medida. Então, vou transformar esse 42 quilômetros em metro para facilitar o trabalho, né? Eu sei que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, eu vou transformar esse 42 aqui em metros. Se 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, então 42 quilômetros vai ser igual a 42 multiplicado por 1.000. Realizando essa multiplicação, vamos obter 42.000 metros. Pronto, agora estão na mesma unidade de medida. Então, posso relacionar o 42.000 com os 600, pois eles estão na mesma unidade de medida. Então, você coloca o 42.000 em cima, os 600 embaixo. Apareceu o zero em cima, você pode cancelar esse zero com esses dois aqui, ó. Sobrou 420 dividido por 6. Se você dividir o 42 por 6, você vai obter 7. E você acrescenta o zero. Então, essa razão aí vai ser igual a 70. Vamos para esse outro exemplo aqui. Aqui também vamos relacionar grandezas de mesma natureza. Aqui, tanto esse 20 minutos como essas 5 horas está representando medida de tempo. Então, tem a mesma natureza. Então, você vai ter que transformar. Eu sempre faço do maior para o menor, que eu acho mais prático, né? Mais simples, porque você vai multiplicar. E multiplicação é mais simples do que divisão. Então, você tem que lembrar que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, 5 horas vai ser 5 vezes o 60. 5 vezes o 6 vai dar 30 e você acrescenta o zero. Então, 5 horas vai ser igual a 300 minutos. Pronto, agora eu posso fazer a razão entre esses dois números. Vai ser o 20 em cima, que é o que aparece primeiro, e esse 300 aí embaixo. Eu vou cancelar esse zero com esse zero, vai sobrar o 2 sobre o 30. Tem algum número maior do que 1 que dá para você dividir o 2 e o 30 ao mesmo tempo? Tem. O número 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, e o 30 dividido por 2 vai dar 15. Assim, a razão entre 20 minutos e 5 horas é 1 sobre 15. Aqui também estamos relacionando grandezas de mesma natureza. Esse 6 kg e esse 200 gramas está representando a medida de massa, né? Então, você vai ter que converter também. Você tem que lembrar aqui que 1 kg é igual a 1.000 gramas. Logo, para você transformar 6 kg em gramas, basta você multiplicar por 1.000. Multiplicando esse 6 por 1.000, vamos obter 6.000 gramas. Pronto. Feito isso, agora podemos representar esta razão, onde vai ficar o 6.000 em cima e esse 200, que é o consequente, vai ficar embaixo. Você cancela esse 2 zero com esse 2 zero, vai dividir o 60 por 2. E 60 dividido por 2 vai dar
30, né? T15, 30. Consertar aqui. 60 dividido por 2 vai dar 30. Então, essa razão aí que representa a razão entre os 6 quilogramas e essa 200 gramas vai ser 30, a razão entre esses dois números. Então, vocês vão proceder desse jeito. Quando não aparecer unidades aqui, você pode realizar a razão diretamente, né? Não dá para você identificar se são grandezas de mesma natureza. Nesse caso aqui, nesses três últimos, é porque tem a unidade e dá para você verificar se são grandezas de mesma natureza. E quando acontecer isso, você tem que representá-los na mesma unidade. Razão serve também, pessoal, para a gente comparar duas grandezas, né? Ver quanto que uma é maior do que a outra. Vamos ver esse exemplo aqui. Em um grupo de 60 turistas que visitaram o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, havia 36 brasileiros e 24 estrangeiros. A razão entre o número de brasileiros e o número de estrangeiros no grupo é... Ora, o número de brasileiros, pessoal, vai ser 36. E o número de estrangeiros vai ser 24. Aqui dá para você simplificar, né? Dá para dividir em cima e embaixo por 2. Se você dividir o 36 por 2, você vai obter 18. E esse 24 por 2 vai dar 12, né? Dá por 2 de novo. Metade desse 18 vai ser 9. Metade do 12 vai ser 6. Não dá mais por 2, mas dá por 3. Se eu dividir esse 9 por 3, vai dar 3. E esse 6 por 3 vai dar 2. Então, a razão entre o número de brasileiros e o número de estrangeiros vai ser 3 sobre 2. O que significa que para cada 3 brasileiros, há 2 estrangeiros. Ok? O inverso, se eu colocasse a razão entre o número de estrangeiros e o número de brasileiros seria 2 sobre 3, ou seja, para cada 2 estrangeiros, teria 3 brasileiros. Então, a razão que representa aí o número de brasileiros em relação ao número de estrangeiros é 3 sobre 2, o que significa que para cada 3 brasileiros, há 2 estrangeiros. Agora vamos determinar a razão entre o número de brasileiros e o total de turistas no grupo. O número de brasileiros é o 36. O número de turistas, o todo, vai ser o 60, que é o total. Dá para você dividir em cima e embaixo por 2, fazendo a simplificação, vai dar 18 sobre 30. Dá por 2 de novo. Metade do 18 é 9. Metade do 30 é 15. Não dá mais por 2, mas dá por 3. Se eu simplificar este 9 por 3, eu vou dividir o 9 por 3, vai dar 3. Se eu dividir o 15 por 3, vai dar 5. Não tem nenhum número maior do que 1 que dê para me dividir o 3 e o 5 ao mesmo tempo. Logo, a razão entre o número de brasileiros e o total de turistas do grupo vai ser 3 sobre 5. O que significa que para cada 5 turistas no grupo, 3 são brasileiros. Neste caso aqui, nessa primeira fração, está dizendo que para cada 3 brasileiros, há 2 estrangeiros. Essa razão aqui está dizendo que para cada 5 turistas, há 3 brasileiros. Então, eu estou comparando aqui essas grandezas. Ok?
Agora vamos, pessoal, conhecer as razões especiais, que são aquelas que são mais comuns na solução de questões envolvendo razão, que é a densidade demográfica, velocidade média e a escala. A densidade demográfica, pessoal, vai ser o número de habitantes dividido pela área, vai ser a razão entre o número de habitantes e a área da região considerada. Vamos ver esse exemplo aqui. Duas regiões, A e B, possuem as características abaixo. A região A tem uma área de 10.000 quilômetros quadrados e uma população de 98 mil habitantes. Já na região B, a área é de 8.000 quilômetros quadrados e sua população é de 82 mil habitantes. Nestas condições, calcule a densidade demográfica de cada uma das regiões e diga qual a menos densamente povoada. Neste caso, vamos ter que calcular a densidade demográfica de cada uma dessas regiões. Primeiro, eu vou calcular a densidade demográfica da região A. Densidade demográfica vai ser o número de habitantes, que neste caso aqui da região A é 98 mil, dividido pela área. Neste caso aqui, a área da região A vai ser 10.000 quilômetros quadrados. Você cancela esses 3 zeros com esses 3 zeros e vai dividir o 98 por 10. Se você dividir o 98 por 10, vai dar 9,8. Isso quer dizer que o número de habitantes por quilômetro quadrado vai ser de 9,8. Cada quilômetro quadrado tem aproximadamente 10 habitantes. Vamos para o item, vamos para a região B, né, na verdade. A densidade demográfica da região B. Densidade demográfica vai ser o número de habitantes dividido pela área. Na região B, o número de habitantes é 82 mil. E a área vai ser 8 mil. Cancela esse 3 zero com esse 3 zero. E você vai dividir esse 82 por 8. Se você dividir 82 por 8, você vai perceber que vai dar 10,25 habitantes por quilômetro quadrado. Pronto, eu encontrei a densidade demográfica da região A e da região B. Agora eu vou comparar para verificar qual a menos densamente povoada. A menos densamente povoada vai ser a que tem menos habitantes por quilômetro quadrado. Nesse caso, a menos densamente povoada vai ser a região A, pois possui uma densidade demográfica menor do que a densidade demográfica da região B. Então, a menos densamente povoada vai ser a região A. Aqui, nessa outra razão especial, que é a razão entre a distância percorrida e o tempo, que é a velocidade média, vamos fazer um exemplo para você ver como que você vai realizar essa razão. Por exemplo, um veículo se desloca 450 metros, isso aqui é quilômetro, viu? Faltou um K aqui antes desse N. Quilômetros em 5 horas. Qual a velocidade desse veículo? Então, não tinha sentido ser 450 metros, né, pessoal? Aqui é 450 quilômetros.
Para você saber a velocidade média, pessoal, a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto, você bota distância percorrida em cima, que vai ser o antecedente. Opa, ficou borradinho aqui, deixa eu consertar isso. A distância percorrida, que vai ser esse 450, em cima. E os 5 horas, que é o tempo gasto, fica embaixo. E realizando essa divisão, 45 dividido por 5 dá 9, você acrescenta o zero. Logo, a velocidade média desse veículo vai ser 90 km por hora. Então, você deve proceder desse jeito para encontrar a velocidade média. A velocidade média vai ser a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Outra escala especial, que é bem comum nas questões, né, clássicas, é escala, né? E a escala vai ser a razão entre a medida no desenho e a medida real. E neste caso aqui, a gente vai relacionar grandezas de mesma natureza, porque tanto a medida no desenho como a medida real vai ser dada, representa comprimento, né? A medida de comprimento. Então, tem que estar na mesma unidade. Nesse caso aqui, ó, o exemplo fala assim, ó, sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade a uma cidade B é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades A e B era 8 centímetros. Qual a escala desse mapa? Para você encontrar a escala, você vai ter que relacionar a medida do desenho sobre a medida real. Você percebe que a medida do desenho é 8 centímetros e a medida real vai ser 2.000 quilômetros. Então, você vai ter que transformar 2.000 quilômetros em centímetros. Se você transformar 2.000 quilômetros em metros, cada metro vai ser igual... Perdão, cada quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, em 2.000 quilômetros vai ser 2.000 vezes 1.000, que vai dar 200 milhões de quilômetros. Perdão, de metros, que eu transformei em metros aqui. Acrescentei 3 zeros. Agora, eu vou transformar esse metros em centímetros. Eu sei que cada metro é igual a 100 centímetros. Então, vou multiplicar isso daqui por 100. Então, se eu multiplicar isso aqui por 100, vai acrescentar 2 zeros. Então, vai ficar 200 milhões de centímetros. Pronto, agora as medidas estão na mesma unidade. Então, vamos representar essa escala. A escala vai ser igual ao comprimento no desenho, que é o 8, dividido pelo comprimento real, que é 200 mil centímetros. Agora vamos fazer a simplificação. Dá para você simplificar por 2, né? Mas eu vou fazer logo direto. Ó. Vou simplificar em cima e embaixo por 8. Se eu dividir o 8 por 8, vai dar 1. Se eu dividir o 200 por 8, vai dar 50. Aí você acrescenta os zeros. 200 dividido por 8 vai dar os 50. E você acrescenta 6 zeros. Então, a fração que representa aí essa escala vai ser 1 sobre 50 milhões. Aqui está a resposta, pessoal. E aqui finalizamos essa aula. Em seguida, vocês deverão fazer a atividade do livro didático, onde eu irei acompanhar vocês, auxiliar na resolução dessas questões. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, galerinha!